Salmo de número 90, versículos de 1 até o versículo de número 17. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E na tua cólera, segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Até aqui, até o versículo 17, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Muito bem, meus irmãos, muito bem, minhas irmãs, amigos e amigas que nos acompanham. Nós podemos dizer, dentro dessa palavra introdutória, que a nossa vida, ou por não dizer, a nossa peregrinação aqui na Terra, não é uma viagem tranquila. Não é uma viagem tranquila. A nossa vida, a nossa peregrinação aqui na Terra, não é uma viagem tranquila. Esse percurso que nós fazemos enquanto nós vivemos neste mundo, ele não é um percurso feito num caminho aplanado, onde não existem barreiras, onde não existem problemas, onde não existem dificuldades. Não, jamais. Talvez, meus irmãos, talvez, meus amigos, nós que fazemos parte da presente geração, estamos atravessando os dias mais difíceis, os dias mais complicados de toda a história humana, de toda a história da humanidade. O presente para nós é de temor. O futuro para nós é de incertezas. Isso falando em termos gerais. Isso falando em termos abrangentes. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, para nós que somos salvos, para nós que fomos remidos com o sangue de Jesus, uma coisa, uma verdade, ela é certa. Se nós estamos em comunhão com Deus, Ele é o nosso protetor, independente de quaisquer coisas que porventura venha acontecer neste mundo. Essa é a grande verdade, esse é o grande ponto que deve calar profundamente aos nossos corações. Somos salvos em Cristo Jesus. Nós experimentamos uma nova vida. Nós mantemos comunhão com o nosso Deus. E uma vez que isso ocorre, uma vez que isso se dá, Ele é o nosso protetor.
ele é a nossa segurança, independente de quaisquer coisas que porventura venha acontecer neste mundo. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que essa era a visão, esse era o entendimento, essa era a compreensão e a confiança que Moisés teve ao escrever esse salmo, Salmo 90, o salmo que nós acabamos de ler. Para quem não sabe, o Salmo 90 é o salmo mais antigo de todos os salmos. Ele foi escrito há aproximadamente 3.500 anos por Moisés, conforme o próprio título do salmo ele já aponta. Moisés, que aqui nesse título ele é descrito como homem de Deus, como homem do Senhor. A partir disso, nós já observamos que, além de ser um legislador, além de ser um profeta, Moisés também, ao longo do seu ministério, ele foi um poeta e escreveu, inspirado por Deus, esse texto que nós temos diante de nós, onde ele demonstra a sua confiança, onde ele compreende o fato que, independente de qualquer coisa, Deus era o protetor dele, Deus era o protetor do seu povo, mesmo diante das maiores calamidades que, porventura, esse povo tivesse que atravessar. Moisés, meus irmãos, Moisés, meus amigos, escreveu esse salmo que nós temos diante de nós em um período, em uma época em que o povo estava rodeando o deserto. E isso nos diz a palavra que durou aproximadamente 40 anos. Foi um período, irmãos, foi um período, amigos, em que Deus estava punindo Israel pelo fato de não ter confiado nele, pelo fato de não ter confiado no Senhor. Esse salmo, o Salmo 90, ele revela verdades fundamentais de quem é Deus, ele revela verdades fundamentais de quem somos nós, para que assim a gente possa entender a necessidade que nós temos de sabedoria e buscar essa sabedoria em Deus e buscar essa sabedoria no Senhor. Em 3.000 anos em que esse salmo foi escrito até aqui, a história ela não mudou. Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, ele permanece como o mesmo Deus, aquele que é imutável, aquele que é eterno. E o homem, ao longo desses 3.500 anos, também permanece a mesma coisa que sempre foi, limitado, e que carece da sabedoria divina para poder entender e para poder atravessar os problemas que muitas vezes surgem em suas vidas. Então, o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: Deus, o refúgio eterno do seu povo. Deus, o refúgio eterno do seu povo. E com base nesse título e com base nesse assunto, eu queria que nós trabalhássemos, a partir desse salmo, pelo menos 3 pontos, pelo menos 3 divisões, que apontam para esse tema. Repito, Deus, o refúgio eterno do seu povo. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós atentássemos para a grandeza. Eu queria que nós atentássemos para a majestade do nosso Deus como o nosso refúgio. A grandeza e a majestade do nosso refúgio. Olhem só o que nós encontramos logo na parte inicial. Olhem só o que nós encontramos logo no versículo 1. Olhem só. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós encontramos Moisés, o autor sagrado, descrevendo o Senhor, aqui ele usa a palavra Adonai, o soberano, como o seu refúgio, como o seu refúgio. É interessante nós atentarmos para o significado da palavra refúgio que nós encontramos aqui no versículo 1. Literalmente falando, essa palavra refúgio, que é atribuída à pessoa de Deus, conforme a descrição de Moisés, significa, meus irmãos, significa, meus amigos, um lugar seguro. Significa um lugar seguro onde nós podemos morar e morar sem medo. Olha só que descrição fantástica Moisés faz de Deus. Olha só que descrição fantástica Moisés faz do Senhor.
Quando ele chega aqui no versículo 1 e se dirige a Deus como refúgio, literalmente falando, ele estava dizendo isso. Para ele, para Moisés, Deus, ele era um lugar seguro, um lugar onde ele poderia habitar, um lugar onde ele poderia morar sem nenhum tipo de temor, sem nenhum tipo de medo. Lembremos-nos, meus irmãos, lembremos-nos, meus amigos, conforme falamos na palavra introdutória, que este salmo ele faz parte de um contexto bem peculiar da história do povo de Deus, da história de Israel. Conforme nós acabamos de dizer, foi o período em que o povo de Israel estava peregrinando no deserto. Período que durou 40 anos antes de entrar na terra prometida, antes de entrar em Canaã. Então, não obstante essa situação, e a gente sabe que fazer uma viagem, que andar peregrinando no deserto não é algo fácil. Mas mesmo dentro dessa circunstância, mesmo dentro dessa adversidade, mesmo diante dessas tribulações, Moisés, ele fala: Senhor, eu estou aqui nesse deserto, eu estou aqui sem casa, eu estou aqui sem morada, mas Tu, Senhor, é a minha casa. Tu, Senhor, é a minha morada segura, onde eu posso estar sem medo, onde eu posso estar sem temor. Veja que coisa fantástica. Veja que declaração extraordinária. Veja a percepção. Veja a confiança que Moisés ele tinha em Deus. Veja a confiança que Moisés ele tinha e tinha no Senhor. Ele estava no deserto. Ele estava há anos fazendo aquela peregrinação. Estava sem um lugar seguro, estava sem uma moradia fixa, mas os seus olhos eles estão além dessas circunstâncias. E aí quando ele começa a considerar, quando ele começa a perceber quem é Deus, ele chega a esse entendimento. O Senhor para ele era o seu refúgio, era o seu lugar seguro, onde ele podia morar, onde ele podia habitar sem medo e sem temor. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que essa percepção ela não é algo particular. Esse entendimento, ele não é algo exclusivo de Moisés, mas, na verdade, era um entendimento que Moisés tinha para todo o povo de Deus, para todo o povo do Senhor. É por isso que no versículo 1, ele diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, nosso de Moisés e nosso de toda a nação de Deus, de todo o povo do Senhor, de todo o povo de Israel. Na verdade, dentro da concepção e dentro da descrição que Moisés faz, Deus era o refúgio do seu povo no passado e Deus continua sendo o refúgio do seu povo nos dias presentes, nos dias atuais. É por isso que no finalzinho do versículo 1, Moisés diz que o Senhor é refúgio de geração em geração. Foi refúgio para o povo de Israel há 3.500 anos. Foi refúgio para o povo de Israel ao longo da sua história. E hoje ele é o refúgio do povo de Deus, o povo presente, o povo do Senhor, que habita e habita neste mundo, que habita e habita nesta terra. Que grande privilégio, meus irmãos. Que grande bênção, minhas irmãs, nós desfrutamos. Não obstante as muitas adversidades, não obstante as muitas tribulações, que marcam, que caracterizam a nossa peregrinação aqui na terra, essa mesma verdade, essa mesma realidade é um fato em nossas vidas. Deus ele é o nosso refúgio, é a nossa morada segura, onde, independente das circunstâncias, nós podemos habitar, nós podemos morar sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de temor. E aí, quando nós seguimos na sequência do Salmo, a gente vê irmãos, a gente vê amigos, Moisés ilustrando essa verdade que ele acabara de falar. Nós encontramos Moisés ilustrando essa verdade que acabara de dizer, ou seja, que o Senhor é o seu refúgio inabalável, não só dele de Moisés, mas de todo o seu povo, não só do povo de Deus no passado, mas também do povo de Deus presente. E aí quando você chega no versículo 2, você percebe essa comparação que Moisés faz do Senhor com montes, com terras, com o mundo, mostrando que Deus é superior, que Deus é muito mais firme do que todas essas coisas. Apesar
do mundo, apesar da terra, apesar dos montes existirem há milhares de anos e deles transparecerem seguros, Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, é maior do que todos eles, porque Deus, ele existe desde toda a eternidade. Olhem só o que nós encontramos aqui no versículo 2. Olhem só essa ilustração que Moisés faz de Deus em relação a coisas que são aparentemente seguras. Os montes, a terra e o mundo, mas Deus é superior a elas, porque desde toda a eternidade, ele é Deus. Olha só, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, veja a parte final do versículo 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha só a visão, olha só a confiança, olha só o entendimento que Moisés tinha do Senhor, essa percepção que ele nutria em relação a Deus. Nós, como habitantes desse mundo, podemos até testemunhar a destruição de cidades. Nós, enquanto moradores neste mundo, podemos até testemunhar montes se desfazerem. Nós, como moradores aqui deste mundo, nós podemos até ver todo o nosso planeta ser destruído. Contudo, o nosso Deus, contudo, o nosso Senhor continuará sendo o mesmo, o nosso refúgio eterno. Louvado seja o Senhor por causa dessa bênção. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que através dessas palavras que nós encontramos aqui, na verdade, por todo esse texto, mas em especial, através desses 2 primeiros versículos, nós observamos aqui que Moisés ele está colocando as coisas em seus devidos lugares. Ele está exaltando a Deus, pois ninguém se iguala a ele é o ser ilimitado. Moisés está levando à compreensão daquilo que nós, seres humanos, verdadeiramente somos. Somos impotentes, somos limitados. Olha só a descrição da impotência humana que Moisés faz no versículo 3. Olha só o que ele diz. Tu, falando de Deus em relação ao homem, reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. É Deus, meus irmãos, é Deus, meus amigos, que ordena que o homem volte ao pó e assim faz. É Deus quem corta a vida do homem aqui na terra. Que o homem é para com Deus como fosse uma relva. Hoje existe, amanhã não mais existe. Então, Moisés aqui descreve a impotência que caracteriza a vida humana. Por outro lado, na sequência do texto, Moisés mostra a Deus como o ser que ele é, ilimitado, como o ser que ele é, único, exclusivo. E aí ele mostra de maneira bem clara essa prerrogativa de Deus pelo fato de em Deus está o tempo, de em Deus está o controle da história humana. Olha só o que ele diz aqui no versículo 4. Pois, em relação a Deus, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Veja que para Moisés, 1000 anos em relação a Deus é como o dia de ontem, que se passou rapidamente, que às vezes muitos de nós nem lembramos daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Veja que para Moisés, Deus, a visão que Deus tem do tempo é como que fosse a madrugada que havia passado. Então, através dessas palavras, Moisés, ele coloca, como nós falamos, as coisas nos seus devidos lugares. Ele mostra o homem, o ser limitado e impotente que é. Ele aponta para Deus como o ser ilimitado, que ninguém se iguala a ele. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o que Moisés falou sobre Deus no passado aplica-se igualmente ao povo de Deus em todas as gerações, em todos os tempos da história. Deus, ele não mudou, os seus atributos também não. Ele foi morada segura para o seu povo no Antigo Testamento, povo que estava errante no deserto, sofrendo sob sol escaldante, sujeito a qualquer perigo, mas mesmo assim ele foi a segurança, a habitação segura do seu povo. E ele continua sendo nos nossos dias. E ele continuará sendo enquanto existir história da humanidade, enquanto existir a história do homem aqui na terra. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele é o nosso refúgio de geração em geração. E é justamente por causa disso, meus irmãos,
É justamente por causa disso, minhas irmãs, que nessas palavras nós encontramos um profundo conforto para os nossos corações. Sobretudo nesses dias que nós estamos vivenciando, dias de incertezas, dias de medo. As verdades que nós encontramos aqui nesse trecho é que Deus, ele é o nosso refúgio. Muitas vezes nós nos deparamos com as informações dos noticiários, dos jornais, e via de regra não são boas, mas independente de quaisquer coisa, quer seja no presente, quer seja no futuro, nós podemos ter certeza de uma coisa: Deus, ele continuará sendo o nosso refúgio de geração em geração. Por isso que nós devemos nos voltar para a palavra. É claro que nós devemos nos informar de tudo aquilo que está ocorrendo, mas nós devemos estar com os nossos olhos fitos em Deus, através da revelação que Deus faz de si mesmo, para que assim nós não nos sintamos abalados, para que assim nós não fiquemos desesperançosos diante de todas as notícias mais, infelizmente, está caracterizando os nossos dias nos tempos atuais. Então, veja que no primeiro ponto, Moisés, ele mostra a grandeza e a majestade do nosso Deus, ou seja, do nosso refúgio. Mas não só isso. Seguindo aqui na sequência do Salmo, nós nos deparamos com uma segunda divisão. Seguindo a sequência do Salmo, nós nos deparamos com um segundo ponto, ou seja, a urgente necessidade de termos a Deus como nosso refúgio. A urgente necessidade de termos a Deus como nosso refúgio. Uma pergunta que é resposta em nossos corações é: por que nós carecemos tanto de Deus como nosso refúgio? Por que nós carecemos tanto do Senhor em ser a nossa morada segura? E aí, quando nós olhamos os versículos 9 e o versículo 10, nós obtemos a resposta para essa pergunta, para essa indagação. Ou seja, o que é que nos leva a carecer de Deus? O que é que nos leva a carecer do Senhor? Apontando para essa necessidade que nós temos do nosso Deus como nosso refúgio. Vejam aí, versículos 9 e também versículo número 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou, em havendo vigor, a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O que é que nós observamos aqui? Versículo 9, versículo 10. Nós vemos, meus irmãos, meus amigos, Moisés nos mostrando que nós somos seres frágeis, que nós somos seres limitados. De certa forma, ele reforça o que nós acabamos de ler lá no versículo 3. E é justamente aqui, meus irmãos, é justamente aqui, meus amigos, que nós encontramos, que nós observamos o motivo, a razão pela qual nós devemos ter a Deus como nosso refúgio. Eu, você, cada um de nós, não temos o controle da nossa existência aqui na terra. Conforme Cristo falou, lá em Mateus, capítulo 6, a gente não pode aumentar um só côvado ao custo da nossa vida. Por mais que nós nos preocupemos, por mais que nós sejamos ansiosos. E aí, quando nós olhamos esse trecho que nós temos diante de nós, o Salmo 90, quando nós consideramos o versículo 9, o versículo 10, nós vemos que a nossa existência aqui nessa vida, ela dura 70, ela pode durar até 80 anos, e quando nós conseguimos chegar nesse limite, a nossa vida é caracterizada por limitações. A nossa vida é caracterizada por cansaço. Assim nós somos seres frágeis. Assim nós somos seres limitados. Por outro lado, meus irmãos, meus amigos, Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele não sofre limitação em relação ao tempo. Conforme nós vimos lá no versículo 24, para Deus 1000 anos foi como o dia de ontem. Para Deus 1000 anos é como a madrugada que se passa. Por quê? Porque ele é autossuficiente. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que nós precisamos dele. É por isso que nós carecemos de Deus.
de alguém que é infinitamente, mas infinitamente superior a cada um de nós. Para quê? Para que nós possamos nos refugiar nele. Para quê? Para que nós possamos nos esconder no Senhor. Por isso é que nós carecemos de Deus. Por isso é que nós carecemos do Senhor. É interessante porque quando nós vemos aqui esse texto, nós vemos que a consciência que Moisés tinha de Deus como ser autossuficiente, a consciência que Moisés tinha da sua carência de Deus, produzia um resultado positivo em sua vida. Na medida em que Moisés se conscientizava das suas limitações, na medida em que Moisés se conscientizava da sua fragilidade, e ele considerava a grandeza do seu Deus, mais sábio ele vivia, mais sabedoria ele adquiria na sua vida. É por isso que no versículo 12, ele faz uma oração bem específica para Deus. Depois que considera a grandeza de Deus, depois que considera a fragilidade humana, veja o que Moisés ora a Deus. Veja o que Moisés pede ao Senhor. Versículo número 12. Ele diz a Deus, ele diz ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A sabedoria vem disso, em nós entendermos a nossa fragilidade. A sabedoria vem disso, em nós entendermos quem é o nosso Deus, o ser superior. E aí fica esse espírito de dependência. E aí fica essa necessidade de nós clamarmos a esse Deus para que Ele nos dê da sua sabedoria e assim a gente possa atravessar com essa mesma confiança. E assim a gente possa atravessar com essa mesma esperança toda e qualquer tribulação que com certeza vai caracterizar a nossa vida aqui na terra. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que nós precisamos entender cada vez mais quem é Deus para nós. É justamente por causa disso que nós precisamos ter uma visão mais precisa do Senhor, uma visão mais precisa de Deus. Porque quando nós olhamos o mundo que está ao nosso redor, a gente vê o mundo se acabando, a gente vê o mundo ruindo, mas quando nós olhamos para Deus, não. A gente tem a esperança alimentada, a gente tem a nossa confiança revigorada. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós entendemos que nós não somos nada. Nós entendemos que nós não temos o controle sobre as nossas situações. Por outro lado, quando nós olhamos para Deus, quando nós contemplamos aquele que é autossuficiente, quando nós vislumbramos aquele que, através do seu poder, criou todas as coisas e as sustenta para a sua glória, aí nós descansamos, aí nós nos tranquilizamos, e aí nós ficamos seguros na confiança diante desse Deus. E aí vem as adversidades, e aí nos sobrevém o caos, mas mesmo diante dessas coisas, o nosso coração estará seguro. Mesmo diante dessas coisas, o nosso coração estará inabalável. E é justamente essa consciência, meus irmãos, essa consciência, minhas irmãs, que nós devemos ter nos nossos dias. Não estamos vivendo dias fáceis, dias difíceis. Não estamos vivendo dias bons, dias maus. Mas que essas coisas não nos tirem a confiança no Senhor. Que essas coisas, sim, nos mostrem a nossa fragilidade. Que essas coisas, sim, nos mostrem a nossa pequenez. Que essas coisas nos levem cada vez mais para o Senhor, a nos firmarmos nele, a confiarmos nele, a podermos crer nele, sabendo que ele estará conduzindo a nossa vida para a glória do seu nome. A vida do povo de Israel no deserto não foi fácil, e não é fácil, numa circunstância como aquela. Mas, não obstante essa realidade, veja que Moisés olhava para Deus. Não obstante essa realidade, veja que Moisés olhava para o Senhor. E é justamente isso também que nós devemos fazer em nossos dias. Não olharmos para as circunstâncias, não olharmos para nós mesmos, mas de nós focarmos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Então, no primeiro momento, conforme nós vemos a descrição que Moisés faz da grandeza e da majestade do nosso Deus, que é o nosso refúgio. Em segundo lugar, nós vimos a urgente necessidade de nós termos a Deus como nosso refúgio por causa da nossa fragilidade. E aqui, em terceiro lugar, concluindo assim a nossa meditação,
nós vemos, meus irmãos, nós vemos, meus amigos, as consequências, os resultados de nós termos ao Senhor como nosso refúgio. Veja que ter a Deus como refúgio da nossa vida não é um fim em si mesmo. Na medida em que nós temos essa confiança, na medida em que nós confiamos nisso, alguns resultados, algumas consequências positivas, elas são vistas, elas são experimentadas em nossas vidas. E aí, quando nós olhamos esse trecho do Salmo 90, especificamente falando dos versículos 13 até o versículo 17, nós vamos encontrar alguns pedidos que Moisés faz a Deus, na certeza que Deus vai lhe responder pelo fato dele, Moisés, ter tido ao Senhor como refúgio, o refúgio da sua vida. E aí nós podemos nos perguntar, quais são então esses benefícios? Nós podemos perguntar, quais são os resultados de nós termos a Deus como refúgio da nossa vida? O primeiro deles, meus irmãos, meus amigos, quem tem a Deus como seu refúgio, quem tem a Deus como seu lugar seguro, experimenta da sua benignidade. Quem tem a Deus como seu refúgio, quem tem a Deus como seu lugar seguro, experimenta da sua benignidade. Veja o que nós encontramos no versículo 14, Salmo 90, versículo 14. Sacia-nos com a tua benignidade, para que cantemos com júbilo. Sacia-nos com a tua benignidade, para que cantemos com júbilo. Moisés aqui, ele olha para Deus e enxerga uma das características de Deus, a sua bondade, a sua benignidade. Isso é uma verdade, meus irmãos. Isso é uma verdade, meus amigos. Deus, ele é bom em essência. Deus, ele é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus, ele é bom. Essa bondade de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas, quer seja na nossa salvação, quer seja na providência de Deus, nos guiando todos os dias da nossa vida. E na medida em que nós consideramos esse fato, na medida em que nós entendemos que Deus é bom pelo fato de ter nos salvado, na medida em que nós entendemos que Deus é bom pelo fato de Ele nos sustentar, nós somos saciados com a sua benignidade. Nós somos saciados com a bondade de Deus em nossas vidas. E conforme Moisés fala aqui, nós louvaremos a Deus, nós louvaremos ao Senhor. Essa é a grande percepção, esse é o grande entendimento que todos nós, como cristãos, devemos ter. Deus é bom. Estamos vivendo dias difíceis, com toda certeza. O povo de Israel, no tempo em que foi escrito esse salmo, também se encontrava em uma situação contrária. Mas mesmo assim, Moisés ele faz essa oração. Senhor, me satisfaz. Senhor, nos satisfaz com a tua bondade. Porque nós sabemos que o Senhor nos tirou da terra do Egito. Porque nós sabemos que o Senhor está nos conduzindo ao longo de todo esse deserto. Porque nós sabemos que o Senhor vai cumprir a tua palavra e vai nos levar à terra prometida. E é assim também, meus irmãos, é assim também, minhas irmãs, que nós também devemos ter a nossa percepção em relação a Deus. Deus, ele é bom. Ele nos salvou no passado, nos tirando do mundo do pecado. Deus, ele é bom porque ele está conduzindo a nossa vida ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Deus, ele é bom porque ele vai nos conduzir à terra prometida, a Jerusalém celestial, independente de qualquer coisa que venha nos ocorrer na nossa vida. E aí, quando você entende essa bondade, quando você entende essa benignidade de Deus, você é saciado, você é satisfeito. Por quê? Porque você tem a Deus como seu refúgio. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, quem tem a Deus como seu refúgio, alegra-se nas aflições e nas adversidades. Quem tem a Deus como seu refúgio, alegra-se nas aflições e nas adversidades. Versículo 14, parte B, e todo o versículo 15. Olha só o que diz aqui Moisés. E nos alegremos todos os nossos dias. Segue o texto. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Qual é o pedido que Moisés faz aqui? Qual é a solicitação que Moisés faz aqui? Para que Deus lhe alegrasse. Por tantos dias quantos ele havia suportado as aflições, ele havia suportado as adversidades.
Nós não sabemos se Moisés estava se referindo aos 40 anos de peregrinação no deserto. Nós não sabemos se Moisés estava se referindo aos 400 anos em que o povo de Israel passou no Egito como escravo. Contudo, independente de qualquer coisa, o que Moisés aqui nos ensina é que quando nós nos refugiamos em Deus, o que Moisés aqui nos ensina é quando nós consideramos a bondade de Deus, a alegria, naturalmente, ela vai ser experimentada em nossas vidas. Então, quem tem a Deus como seu refúgio é alegre. Então, quem tem a Deus como seu refúgio, experimenta a alegria em meio às aflições. Experimenta a alegria em meio às adversidades. Mas por que isso? Justamente porque você tem a Deus como seu refúgio. Justamente porque você tem a Deus como a sua morada segura. Justamente porque você tem a Deus como seu protetor. E nada vai nos acontecer que não seja da vontade, que não seja do propósito desse Deus. Deus, ele foi fiel com o seu povo. Ao longo dos 40 anos que o povo passou na peregrinação no deserto, nada lhes faltou. E Deus conduziu aqueles que deveriam chegar à terra prometida, e Deus cumpriu as suas promessas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a alegria, ela faz parte da vida daquela pessoa que tem a Deus como seu refúgio. Mas não só a alegria, não só a experiência da bondade. Quem tem a Deus como seu refúgio, contempla as revelações das obras e da glória de Deus. Quem tem a Deus como seu refúgio, contempla as revelações das obras e da glória de Deus. Olha só o que nós encontramos no versículo 16. Olha só o que nós encontramos no versículo 16. Diz o seguinte, texto sagrado: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, ele se compraz, ele se alegra, ele se satisfaz em mostrar tudo aquilo que ele é, em mostrar tudo aquilo que ele faz no mundo que ele criou. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, minhas irmãs, quando eu, você, todos nós, temos a esse Deus como nosso refúgio, como nossa habitação, esse conhecimento, ele se torna uma verdade, uma realidade em nossas vidas. Porque você está no Senhor, porque você está na comunhão com Deus. E aí você começa a perceber que tudo aquilo que acontece são as obras de Deus em execução. Quando você está na presença de Deus, você consegue vislumbrar a sua glória através de todos os fatos que acontecem na história. É por isso que nós precisamos estar cada vez mais na presença do Senhor. É por isso que esses dias de crise pelos quais nós estamos passando, ao invés de nos levar ao desespero, ao invés de nos levar à desesperança, ao invés de nos levar ao desânimo, deve nos conduzir à presença de Deus, pela sua palavra. Deve nos conduzir à presença de Deus para a oração, ou pela oração. Devemos, meus irmãos, minhas irmãs, nos voltar intensamente para com Deus. Podemos entender qual o propósito que Ele tem em relação a tudo isso que nós estamos vivendo. Podemos entender a sua glória. Podemos compreender as suas obras e assim nos tranquilizarmos na presença do nosso Deus. O ímpio, ele não consegue ter esse benefício na sua vida. Ele olha para os fatos negativos que nós estamos atravessando, se desespera, se abate, se entristece. Nós não. Temos uma outra visão. Vemos o nosso Deus agindo na história. Vemos o nosso Deus agindo no mundo que Ele criou, levando o seu propósito a contento. Nós não sabemos aquilo que Deus ele deseja através dessas coisas, mas nós sabemos o fim que Deus pretende com todas essas coisas. Consumar a sua história, nos proporcionar a salvação no seu sentido pleno, para que assim possamos estar eternamente na presença do nosso Deus. Essa é a visão, essa é a contemplação que nós devemos fazer, tanto das obras como também da glória de Deus. Então, quem busca a Deus como seu refúgio, experimenta a bondade do Senhor. Quem busca a Deus como seu refúgio, se alegra nas aflições e nas adversidades. Quem busca a Deus como seu refúgio, contempla as suas obras e a sua glória.
Mas não só isso. Por fim, quem tem a Deus como seu refúgio, desfruta da graça do Senhor em sua vida. Quem tem a Deus como seu refúgio, desfruta da graça do Senhor em sua vida. Veja aí como o Salmo ele é encerrado, versículo 17. Olhem só aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Moisés está pedindo aqui o favor imerecido de Deus para aquilo que ele estava realizando. Eles estavam na peregrinação. Eles estavam aguardando entrar na terra prometida. E essa posse, ela seria uma realidade para os israelitas, a quem Deus havia prometido, não obstante as suas infidelidades, não obstante os seus pecados, não obstante os seus erros. E essa é a mesma percepção que nós devemos ter em relação à nossa vida. Deus, ele é gracioso. E apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas muitas infidelidades, ele está nos conduzindo, meus irmãos, à nossa terra prometida. A graça dele estará presente nas nossas vidas. O seu favor imerecido se manifestará a cada um de nós. E não obstante o que nós atravessarmos, essa mesma graça, ela será uma realidade na vida de cada um de nós. Nós não temos nenhum mérito de nós mesmos, nós não podemos nada de nós mesmos, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas com uma coisa nós podemos contar. Com uma coisa nós devemos entender: Deus, ele não deixará de ser gracioso em relação às nossas vidas. É essa mesma graça que vai nos acompanhar em meio às aflições. É essa mesma graça que vai nos acompanhar diante das incertezas. E é essa mesma graça que vai fazer cumprir o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Mais cedo ou mais tarde, nós estaremos na presença de Deus. Ou através dessa epidemia, ou de outra coisa que vai acontecer, o nosso destino final, ele está garantido. E Deus vai nos agraciar, para que, independente de quaisquer coisas, nós possamos perseverar, para que assim o plano redentor, ele venha a ser consumado na vida de cada um de nós. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que vale a pena, mas vale a pena mesmo ter a Deus como nosso refúgio, como nosso lugar seguro de habitação. Porque é no Senhor que experimentamos a sua bondade. É no Senhor que experimentamos da sua alegria. É no Senhor que vemos as suas obras. É no Senhor que nós desfrutamos de graça suficiente para podermos cumprir o plano que Deus ele determinou para cada um de nós. Nós somos privilegiados, meus irmãos. Nós somos privilegiados, minhas irmãs. Nós podemos até passar, como de fato nós estamos passando, pelas tragédias. Nós podemos até passar, como de fato nós estamos passando, pelas catástrofes do mundo, mas, diferentemente da maioria, as bênçãos de Deus ainda se revelam em nossas vidas. Deus continuará sendo o nosso Deus. Deus continuará sendo o nosso Senhor. É Ele que vai nos saciar com a sua benignidade. É Ele que vai nos alegrar diante das adversidades. É Ele que vai revelar a sua glória para cada um de nós. É Ele que vai nos dar da sua graça, para que assim completemos o seu plano em nosso viver. Por isso, busquemos nos refugiar em Deus. Por isso, busquemos cada vez mais a presença do Senhor nas nossas vidas. Por isso, aprofundemos cada vez mais a comunhão com o Senhor, com cada um de nós. Não vamos ser tomados pelo desespero. Não vamos ser tomados pelo desânimo. Não vamos ser tomados pela desesperança, mas pela confiança no Deus que nos salvou, no Deus que nos sustenta e no Deus que vai cumprir a sua vontade na vida de cada um de nós que fazemos parte da sua igreja aqui na terra. Então, que nós olhemos com essa percepção, que nós olhemos com essa visão, que nós nos fortaleçamos cada vez mais e assim hajamos diferentemente das pessoas do mundo, que são tomadas pelo desespero, que são tomadas pelo pavor, que são tomadas pelo medo,
pelas incertezas que elas têm e de fato têm em relação ao seu futuro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite de hoje, nós pensamos sobre o seguinte tema: Deus, o refúgio eterno para o seu povo. Vimos, no primeiro momento, a grandeza e a majestade de Deus, o nosso refúgio. Em segundo lugar, nós vimos a urgente necessidade que nós temos de termos a Deus como nosso refúgio. Em terceiro lugar, nós vimos as consequências de termos o Senhor como nosso refúgio, seja para experimentar da sua benignidade, seja para se alegrar em nossas aflições, seja para contemplar as suas revelações, seja para desfrutar da graça do Senhor em nossas vidas. E nessa parte final da nossa meditação, nós queríamos nos dirigir de maneira específica àquelas pessoas não salvas. De maneira específica, aquelas pessoas que ainda não têm a Deus como refúgio em sua vida. Para aquelas pessoas que se sentem incomodadas com aquilo que está acontecendo, com aquilo que porventura pode acontecer no dia de amanhã. E qual é o conselho que nós damos para todas essas pessoas? Busque a Deus como refúgio da sua vida. Busque a Deus como habitação segura para o seu viver. Através de Jesus Cristo, se volte para esse Deus. Confesse os seus pecados, confesse as suas transgressões, clame pela sua graça, clame pela sua misericórdia e entregue a sua vida a Ele, para que assim, mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo, você possa ter o seu coração tranquilo, você possa ter o seu coração firme, não só para passar as adversidades que marcam a nossa vida aqui na terra, mas, sobretudo, para que você possa ter no seu coração, no mais íntimo do seu ser, a esperança que mais cedo ou mais tarde, a semelhança do que vai acontecer com cada um de nós que somos servos do Senhor hoje, de você estar para todo sempre na presença desse Deus. Essa é a maior bênção, essa é a maior dádiva que um ser humano pode experimentar na sua vida. Isso não tem preço. Essa é uma bênção a mais maravilhosa que porventura experimentemos ao longo da nossa existência aqui na terra. E você que está nos ouvindo, e você que está nos vendo, e você que está nos acompanhando nessa noite de hoje, não deixe passar esse dia sem que você se volte para esse Deus, sem que você se volte para esse Senhor. Observe os sinais que nós estamos vendo. Na verdade, nós estamos vivendo o princípio do fim. As promessas que Cristo fez da consumação de todas as coisas, estamos vendo cada uma delas se cumprindo. Isso mostra que a palavra de Deus é verdade. Isso mostra que a palavra de Deus é fiel. Portanto, se volte para essa palavra. Procure conhecer a Deus mediante essa palavra. Entregue a sua vida através de Jesus Cristo, para que assim, e somente assim, repito, Deus possa ser o refúgio seguro para a sua vida e para o seu coração. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que esse Deus, que esse Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Que a gente possa virar essa semana, que a gente possa, na verdade, iniciar essa semana, onde a gente não sabe o que é que vai suceder, onde a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas que a gente possa iniciar essa semana com essa confiança. Deus, Ele é o meu refúgio. Que a gente possa alimentar a nossa fé nesses dias de desesperança. Que a gente possa enxergar esse Deus na nossa vida, nos refugiarmos nele, em oração, buscarmos a sua presença e assim podermos firmar cada vez mais os nossos passos nos caminhos do Senhor. Façamos isso, meus irmãos, façamos isso, minhas irmãs, e tenhamos a nossa esperança revigorada, tenhamos a nossa confiança revigorada, para que assim nós possamos passar esses dias tão maus pelos quais nós estamos passando, mas sem perder a fé, sem perder a confiança, sem perder a esperança nesse Deus. Portanto, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém.